O restaurante estava calmo, com luzes baixas e o som suave de talheres batendo nos pratos de porcelana. Era o lugar que Marcos escolheu a dedo, porque detestava barulho e interrupções. Eram 30 anos de casados, uma vida inteira. Muita história vivida até ali, mas Marcos continuava o mesmo homem de sempre, focado em detalhes, exigente e impaciente com qualquer imprevisto. Helena, por outro lado, estava mais quieta naquela noite. Ela sorria e concordava com os planos dele para casa, mas parecia estar com o pensamento em algum lugar muito longe. Quando o garçom trouxe o vinho caro, Marcos serviu as taças com orgulho. Ele levantou a dele para um brinde, esperando que ela fizesse o mesmo gesto para celebrar as décadas de união. Foi nesse segundo que o clima da mesa mudou de forma assustadora. Helena esticou o braço direito para pegar a sua taça. O movimento começou normal, mas de repente, sua mão parou de obedecer aos comandos. Os dedos não fecharam em volta do vidro. A taça escorregou, bateu na borda da mesa e se despedaçou no chão, espalhando vinho tinto para todos os lados. O líquido manchou o tapete claro e o vestido de seda dela. Helena olhava para a mancha vermelha no tecido, mas seus olhos pareciam não focar em nada. Marcos, em vez de perguntar se ela estava bem, soltou um suspiro de irritação. Ele olhou para o estrago e disse que não acreditava no que estava vendo. Começou a criticar Helena, dizendo que ela andava muito distraída e que aquela mancha no tapete ia dar muito trabalho para tirar. Reclamou da falta de atenção dela e do desperdício do vinho, esperando que ela pedisse desculpas ou desse uma explicação. Mas a resposta não veio. Helena tentou abrir a boca para falar, mas o que saiu não foram palavras. Foi apenas um som arrastado, um murmúrio confuso, como se ela tivesse esquecido como se fala. O rosto dela, que sempre foi expressivo, começou a mudar de um jeito que deixou Marcos paralisado. O lado esquerdo da boca entortou para baixo, perdendo o controle, como se uma parte dela tivesse desistido. Ela olhava para o marido com os olhos arregalados por um medo profundo, o pânico de quem se sente presa dentro de um corpo que não reconhece mais. Helena tentou segurar a mão dele, mas o braço caiu sem força sobre a toalha branca da mesa. Foi nesse momento que o Marcos parou de reclamar. Sua irritação sumiu e deu lugar a um frio no estômago. Marcos sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Ele percebeu que aquilo não era um descuido. Até o silêncio que se seguiu foi o pior momento que ele já viveu. O tempo parecia ter parado naquele restaurante luxuoso. Marcos, que sempre se orgulhou de ter controle absoluto no seu trabalho como gerente de logística, se viu sem chão. Ele olhou para as mãos de Helena, que tremiam, e para o rosto dela, que agora parecia uma imagem distorcida. As pessoas ao redor sussurravam, mas ele não ouvia nada, além do som da sua própria respiração acelerada. A precisão que ele tanto exigia agora era o que ele mais desejava, mas a vida mostrava que o corpo humano não segue manuais ou cronogramas. Ele tentou levantar da cadeira, mas sentiu suas pernas pesarem como chumbo. O pânico tomou conta de tudo. Ele notou que outras pessoas começavam a notar que algo grave acontecia. Helena tentava se equilibrar, mas seu corpo parecia desabar para o lado esquerdo. O homem que sempre tinha resposta para tudo agora só sentia o coração bater na garganta. Ele lembrou de quantas vezes ignorou pequenas queixas dela e entendeu que cada segundo perdido foi um erro que poderia custar a vida da mulher. Marcos finalmente pegou o celular. A luz do aparelho tremia diante dos olhos dele e seus dedos mal conseguiam digitar. Ele tentava desesperadamente chamar a emergência. Ele não tirava os olhos de Helena, que continuava aterrorizada, sem entender por que seu mundo desmoronou tão rápido. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. Para entender como eles chegaram àquela mesa de restaurante, é preciso voltar 6 meses no tempo. Naquela época, a vida parecia seguir um trilho perfeito na cabeça de Marcos. Como gerente de logística experiente, a rotina dele era baseada em números, tabelas de Excel e rotas otimizadas. Tudo tinha que estar no lugar certo e na hora exata, sem margem para erros humanos ou atrasos bobos. O despertador tocava pontualmente às 5 da manhã na casa deles, localizada em um bairro de classe média em crescimento. Enquanto o café passava na cozinha, Marcos já conferia as mensagens no celular. Helena, professora aposentada de escola pública, tentava acompanhar o ritmo acelerado e impaciente
constante do marido. Ela sentia que o corpo já não era o mesmo, mas evitava reclamar para não estragar o humor dele. Marcos sempre dizia que cansaço era apenas falta de foco. Ele acreditava que a vontade humana era capaz de superar qualquer desconforto físico, desde que houvesse disciplina. A rotina diária era marcada pelo barulho constante do trânsito pesado e pela pressão invisível do relógio. Marcos vivia mergulhado em uma bolha de prazos e entregas urgentes. Para ele, qualquer sinal de fraqueza era um obstáculo irritante para a produtividade da família. Helena começou a sentir os primeiros sinais silenciosos de que algo estava seriamente errado. Eram dores de cabeça persistentes no final da tarde e uma pressão estranha na nuca que a fazia precisar sentar por alguns minutos para não perder totalmente o equilíbrio. Quando ela tentava falar sobre isso durante o jantar, Marcos mal tirava os olhos do tablet. Ele dizia que era apenas o estresse de quem não tem mais o que fazer o dia todo ou falta de uma vitamina qualquer. Ele chamava as preocupações dela de frescura e algo típico de quem tem tempo demais para pensar em doenças imaginárias. Houve um dia específico, 3 meses antes daquele jantar, que Helena comprou um aparelho para medir a pressão. Os números apareceram na pequena tela e estavam muito altos, o que a deixou genuinamente assustada. Ela correu para mostrar ao Marcos na sala, esperando um pouco de atenção ou cuidado. Ele apenas olhou de relance e disse que o aparelho devia estar com defeito ou mal regulado. Você está nervosa com alguma bobagem e a pressão sobe. Não comece a ser hipocondríaca agora, disse ele antes de atender uma ligação urgente. Ele ignorava sistematicamente que a saúde dela estava gritando por socorro através de alertas claros. A negligência de Marcos vinha de um excesso de arrogância. Ele achava que nada de ruim aconteceria sob sua supervisão. Certa vez, Helena pediu com jeitinho para ele buscar os remédios de controle da pressão na farmácia do centro. Marcos simplesmente esqueceu. Chegou em casa tarde, reclamando de uma reunião com os motoristas, e quando ela perguntou pelos medicamentos, ele se irritou profundamente. Disse que tinha coisas muito mais importantes para resolver do que correr atrás de pílulas para uma dor de cabeça boba. Helena preferiu não discutir. Ela guardou a receita médica na gaveta e ficou em silêncio. Foi ali que ela parou de reclamar. Percebeu que, para ter paz em casa, precisava esconder sua dor física. Esse silêncio criou um abismo emocional entre os dois. Helena se sentia cada vez mais frágil e sozinha, mas mantinha o sorriso para não incomodar a rotina dele. Ela marcou uma consulta com um cardiologista para os dois, mas no dia, Marcos enviou uma mensagem dizendo que surgiu uma emergência na transportadora. Ele priorizou um carregamento em vez da saúde da própria esposa. Helena foi sozinha. O médico a alertou seriamente sobre os riscos da pressão alta e a necessidade de repouso absoluto. Ao chegar em casa, ela encontrou Marcos tão estressado que decidiu não contar nada sobre a consulta. Não queria ser tratada como mais um problema na planilha de logística dele. As rachaduras físicas eram visíveis, mas Marcos estava cego pelo ego. Ele não percebia que ela caminhava de forma mais lenta ou que às vezes esquecia o que ia dizer no meio de uma frase. Ele atribuía tudo ao envelhecimento natural, algo que não merecia muita atenção. Não viu que o perigo morava ao lado, esperando o momento certo para o colapso. A rotina continuava, o estresse subia e o tempo se esgotava. Eles caminhavam para o desastre sem qualquer freio. Marcos estava sentado naquelas cadeiras duras de plástico da sala de espera, cercado por um silêncio que parecia esmagar seus ombros contra as paredes brancas. O cheiro forte de limpeza e o som constante dos sapatos dos enfermeiros no corredor eram as únicas coisas que preenchiam o vazio. Ele olhava para as próprias mãos, as mesmas que horas antes digitavam nervosamente no celular, e sentia um arrependimento gelado que não cabia no peito. Foi ali que uma lembrança do escritório surgiu como um clarão. Ele lembrou de um panfleto informativo e colorido que estava na mesa da recepção da empresa semanas antes. Naquele dia, ele pegou o papel, deu uma olhada rápida e o jogou na lixeira, achando que era apenas mais uma burocracia desnecessária de segurança. Agora, as palavras daquele papel voltavam com uma força dolorosa. Sorriso, abraço, música e tempo. Era uma regra de ouro. O panfleto dizia para pedir à pessoa que sorrisse. Se um lado da boca ficasse caído, era um sinal claro de urgência. Dizia para pedir um abraço. Se um dos braços não subisse, era outro sinal.
falava para pedir que a pessoa cantasse uma música. Se a fala estivesse arrastada ou confusa, o perigo era real. E o tempo? O tempo era o que decidia entre a vida e as sequelas para o resto da vida. Marcos sentiu um soco no estômago ao perceber que Helena tinha dado todos esses sinais antes. A fraqueza na cozinha, a confusão mental que ele chamou de cansaço, o jeito que ela tropeçou na sala. Ele tinha ignorado tudo. Sua negligência não foi por falta de informação, foi por falta de cuidado. Depois de muitas horas de angústia, e o médico, cansado, finalmente apareceu no corredor. Helena tinha sobrevivido, mas a demora no atendimento de emergência deixou marcas. Quando Marcos pôde entrar no quarto, ele viu Helena pequena e frágil entre os lençóis brancos e os monitores cardíacos. Ele segurou a mão dela com delicadeza, a mesma mão que ele tinha criticado por derrubar o vinho no tapete, e chorou como nunca tinha chorado em toda a sua vida adulta. Naquele momento, o homem arrogante, que vivia apenas para planilhas, logística e horários perfeitos, deixou de existir. Os meses seguintes foram um teste de paciência e dedicação. A casa mudou de ritmo e de prioridades. O despertador das 5 da manhã agora servia para conferir a pressão arterial de Helena antes da primeira sessão de fisioterapia. O antigo gerente de logística aplicava toda a sua organização no controle rigoroso dos medicamentos e na agenda lotada de consultas e exames semanais. Ele aprendeu a observar Helena com uma atenção que nunca teve. Aprendeu a ler cada microexpressão de dor ou desconforto no rosto dela. Se ela hesitava por um segundo, antes de pegar um copo de água, ele já estava lá, atento, calmo, paciente e presente. A recuperação foi um caminho lento, mas Marcos estava lá. Houve dias de frustração profunda, onde Helena chorava por não conseguir amarrar os sapatos, mas também houve dias de glória, como quando ela deu o primeiro passo no corredor. Ele não reclamava mais de prazos perdidos. Sua única prioridade era garantir o bem-estar dela. Ele se tornou o cuidador dedicado que ela sempre mereceu, aprendendo através da dor. Aí do medo e da culpa, o que realmente importava. A relação foi reconstruída sobre uma nova base de carinho. O silêncio na casa agora era de companheirismo. Eles faziam caminhadas curtas todas as manhãs, de braços dados, sem pressa. Marcos entendeu que a vida não é uma entrega programada que se pode controlar. A sobrevivência de Helena foi um milagre de segundos. Ele entendeu que reconhecer um sinal de AVC não é apenas um conhecimento técnico, é um ato de amor. Estar atento ao outro é a única forma de evitar que o silêncio se torne um adeus definitivo.